Oi, vamos à nossa aula de matemática de hoje, então, aula 5, lá da apostila, tá? A gente vai começar hoje, então, com grandezas e medidas. Vamos conhecer um pouquinho sobre as medidas, né? Lá na página 50, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as medidas de comprimento, tá bom? A gente já estudou em outros anos, né? Então, a Pro acredita que vai ser bem tranquilo. A gente sabe que no nosso dia a dia, diversas vezes a gente precisa contar, calcular ou medir. E é justamente para calcular, contar ou medir que a gente usa as medidas de comprimento, certo? A gente vai começar hoje com a medida de comprimento, porque existem as medidas de capacidade, para medir líquido, para medir massa, né? Mas hoje a gente vai ficar só com as medidas de comprimento. Vocês já sabem que a principal medida de comprimento que a gente conhece é o metro, né? A Pro até tentou conseguir uma fita métrica. Lembra que a Pro levou o ano passado, a gente construiu, né, um metro lá na sala. Lembra que a gente recortou e foi montando até formar os 100 centímetros que formam um metro. Mas a Pro trouxe aqui pra gente ver que também dá, claro que aqui não tem um metro, né? Mas aqui dá pra gente conhecer algumas medidinhas, então, utilizadas no metro. Vocês sabem que o metro, então, ele é uma medida, uma grandeza de medida, né? Uma medida que a gente utiliza para medir o comprimento das coisas, certo? Comprimento pequeno, né? Porque se for um comprimento maior, a gente vai utilizar o quilômetro, né? Que é um múltiplo do metro, certo? Por que a Pro trouxe a régua? Porque a gente utiliza, mas ela no nosso dia a dia, via escola, né? Pelo menos na escola, a gente não leva um metro para estar medindo as coisas, a gente utiliza bastante a régua. Então, para nós, para as crianças, a medida de comprimento, a régua, ela é mais utilizada. Mas o que a gente sabe? Que o metro, então, ele tem 100 centímetros, certo? O que é o centímetro, então? É esse pedacinho aqui, ó, que vai do 0 ao 1. Se você tiver uma régua em casa, vocês podem observar. É quase a largurinha da pontinha do meu dedo, ó. Aqui tem 1 centímetro, aqui tem outro centímetro, aqui tem outro centímetro. A régua toda, ela tem 30 centímetros. Então, para a gente ter um metro, a gente precisaria de 3 réguas, né? Uma, mais uma, daria 30, 60, 90 e mais 10 centímetros, para dar os 100 centímetros. Quando a gente tem 100 pedacinhos desse aqui, então, ó, da largurinha do dedo da Pro, aqui, ó, a gente vai dizer que a gente tem 1 metro, certo? Então, 1 metro tem 100 pedacinhos desse aqui, certo? Agora, se vocês observarem lá na régua de vocês, vocês vão ver que aqui nesse 1 centímetro tem outros 10 risquinhos, 10 divisões. Esses pequenininhos ali que o centímetro é dividido, a gente chama eles de milímetro. Então, se 1 centímetro tem 10, outro centímetro tem 10, se a régua tem 100 centímetros e cada um tem 10, a gente diz que 1 metro, ele vai ter 1000 milímetros, tá? 1000 milímetros, 1000 desses risquinhos pequenininhos. É legal que vocês tenham uma régua aí na casa de vocês, para vocês estarem observando. Então, milímetro, a gente chama essas divisões bem pequenininhas, que o metro tem 1000. O nome já está dizendo, ó, 1000 milímetros. É esses bem pequenininhos. A gente vai utilizar para medir distâncias pequenininhas, né? Quando a gente vai desenhar uma figura geométrica, por exemplo, se ela dizer que tem 6 milímetros, a gente vai ter que medir através desses pontinhos pequenininhos. Agora, se dizer que ela tem 8 centímetros, a gente vai usar esses maiorzinhos aqui que a Pro falou antes, que o metro tem 100. E
E existe também uma medida nas medidas de comprimento que a gente quase não utiliza no nosso dia a dia, mas é legal a gente saber, que é o decímetro. Como o nome já está dizendo, olha, milímetro era 1000, centímetro 100, decímetro vai ser 10. Então, a cada 10, a gente vai chamar de decímetro. Então, se a gente pegar 1 metro, 10 mais 10 mais 10, 1 metro tem 10 decímetros, né? Porque de 10 em 10, 100 vai ter 10 pedacinhos desse aqui. Entenderam? Então, 1 metro é o grandão, né? Que vai ter 100 centímetros. O decímetro é esse pedacinho aqui, que tem 10 centímetros. O centímetro é esse pequenininho aqui, que tem 10 milímetros. E o milímetro são aqueles bem pequenininhos ali, ok? Então, para a gente trocar de uma unidade para outra, né? Por exemplo, se eu digo assim, a minha casa tem eu tenho um tapete que tem 2 metros. Eu quero saber quanto que dá em decímetro. Eu tenho que pegar aquele valor e multiplicar por 10, certo? Então, se eu tinha 2 metros, eu multiplicar 2 vezes 10, 2 metros vai dar 20 decímetros. Se eu quiser saber em centímetro, eu vou multiplicar por 100. 2 vezes 100 dá 200. Então, 2 metros é igual a 200 centímetros. E se eu quiser saber em milímetros, eu vou multiplicar por 1000. 2 metros dá 2000 milímetros, certo? Se fosse o contrário, eu ia trabalhar com a divisão, né? Se tá em milímetro e eu quero saber em metro, eu divido por 1000. Se tá em centímetro, eu quero saber em metro, divido por 100. Se tá em decímetro, eu quero saber em metro, divido por 10. E assim eu fico sabendo, fico transformando de uma medida para outra, se for preciso, ok? Tem uns exercícios lá na apostila para vocês fazerem. Façam com atenção, tentem entender direitinho. Peguem 1 metro, né, se vocês estiverem em casa, ou a própria régua, para vocês entenderem bem o que é 1 milímetro, o que é 1 centímetro e o que é 1 metro ou 1 decímetro, para entender bem direitinho quanto que vale cada medida então, tá bom? Bom trabalho!